Olá, com grande alegria estamos iniciando o programa Seiichi Noye na TV e hoje falando sobre um assunto bastante importante, se não fundamental, que é a harmonia no lar, falando sobre o lar. Então, todo o lar é aquele ponto para o qual todos retornam e muitas pessoas têm dificuldade justamente porque não conseguem harmonizar o seu lar, viver em harmonia dentro do lar, mas isso não é uma tarefa impossível. Algumas pessoas pensam, mas como é que eu vou conseguir harmonizar o meu lar? Me parece uma coisa impossível. Na verdade, não é uma coisa, nenhum bicho de sete cabeças. Exige disciplina, concentração, mente alegre e iluminada e, no final, nós vamos sempre conseguir encontrar a harmonia. Hoje vamos usar como livro-texto o livro de autoria do professor Seiichi Taniguchi para realizar o amor e a oração. Para realizar o amor e a oração. Justamente quando estamos falando de lar, estamos falando de um convívio de amor. Os lares são formados a partir do amor. As pessoas se unem, se casam, formam seus lares, fundam seus lares, geram seus filhos a partir do amor. Portanto, o amor é aquilo que dá lastro, que funda o lar. E também usaremos o livro de autoria do professor Masaharu Taniguchi, Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos. Esses dois livros que nos servirão como guia para esse estudo de hoje. Então, se nós pensamos em ter um lar harmonioso, nós precisamos primeiro conceber a harmonia dentro da nossa própria mente. Acredite que é possível. Deus criou o mundo perfeito, criou um mundo paradisíaco. Inclusive a Escritura nos diz que Deus viu tudo que havia criado e viu que era muito bom. Então, se era muito bom, naturalmente Deus não criou desarmonia, não criou atrito, mas por que é que então muitas vezes isso aparece na nossa vida? É porque nós concebemos isso na nossa mente, acreditamos que existem hostilidades. Mas o professor Seiichi Taniguchi então vai nos dizer aqui no livro, para realizar o amor e a oração, já não existem pessoas que consideram Seiichi uma superstição ou falsa religião. Se por acaso houver ainda quem pense desse modo, será alguém extremamente obstinado que sofre de algum distúrbio mental. Ele pega duro aqui, né? Mas isso é verdade. Seiichi Noye é um ensinamento maravilhoso que realmente vem nos trazer uma proposição de uma vida melhor. O que a Seiichi Noye prega é a mais pura verdade religiosa, a verdade que existe no Oriente e no Ocidente desde a mais remota antiguidade até o presente. Do prefácio do livro Mairo no Shukyo, Religião Jovial, lançado em 1936, hoje esgotado, constam 8 itens proclamados pela Seiichi Noye que esclarece a diferença entre Seiichi Noye e as religiões tradicionais. Então, essa diferença é justamente para nós entendermos o que a Seiichi Noye está propondo. Então, nós não estamos combatendo outras religiões, pelo contrário, todas as religiões, o único fundador da religião é Deus, a religião verdadeira. É claro, se existem pessoas no mundo que às vezes se apoderam de certas das revelações e fazem mau uso, mas a religião verdadeira é revelada por Deus. Lendo isso, pode-se compreender quão genuíno é esse movimento religioso. É algo que transcende até mesmo a palavra religião e pode ser denominado a verdade impossível de receber um nome. Então, a Seiichi Noye é essa verdade que não pode sequer receber um nome. Consequentemente, a Seiichi Noye pode ser considerada uma religião, um movimento supra-religioso e também um movimento literário. Então, literário por quê? Nós temos os livros que nos ensinam como viver melhor, como superar nossas dificuldades. E aqui mais à frente ele diz, Deus jamais deseja que o homem tenha a mente dominada pela inverdade e não elabora projetos para que isso aconteça, mas ele precisa dar aos homens a liberdade de manifestar situações aparentemente ilusórias, a fim de aprenderem correta e livremente a verdade e atingir o êxtase. Então aqui já nos abre a perspectiva de entendermos que Deus nos dá liberdade de pensamento e com essa liberdade de pensamento, embora Deus não tenha criado o mal, nós podemos conceber o mal, conceber o atrito dentro da nossa própria mente e por isso surgem os atritos dentro do lar. Então, uma das coisas que a Seiichi Noye traz de diferença é que, enquanto as religiões tradicionais, para melhorar o homem, para melhorar a conduta, para melhorar inclusive os lares, incentiva o lado do pecado, dizendo que o homem é pecador,
que deve se arrepender dos pecados. Ou então, as correntes do Oriente, que falam muito sobre o karma. Então, o karma como uma força inexorável que exerce uma pressão sobre nós e nós estamos subjugados a esse karma, e transcender o karma realmente é uma coisa muito difícil. Mas a Seicho Noye, ela nos mostra um outro ângulo, quer dizer, o pecado, em japonês se diz tsumi. Então, tsumi, a mesma origem etimológica da palavra tsutsumi, quer dizer o encobrimento, o embrulho. Então, no momento que a pessoa faz algo que pode ser considerado pecado, é algo que encobre a sua natureza verdadeira. Mas da mesma forma que o diamante estiver coberto com um trapo sujo, ele continua sendo diamante. Assim também nós dizemos, nós somos filhos de Deus. Então, basta remover esse trapo sujo. Isso não tem o poder para macular o Filho de Deus. Como o trapo, ele não tem capacidade para macular o diamante. Também, mesmo os pensamentos equivocados, as atitudes equivocadas, não têm o poder para macular a nossa natureza de Filho de Deus. Então, é isso que a Seicho Noye nos ensina. Esse é o ensinamento fundamental da Seicho Noye, que nós somos filhos de Deus. Por isso a Seicho Noye, em certos momentos, diz, o pecado não existe. Isso não quer dizer que liberou geral. Quer dizer, as pessoas podem ter condutas equivocadas, podem se agredir mutuamente. Nós estamos dizendo que, como criação de Deus, o pecado não existe. Por isso, Jesus Cristo só fazia a vontade do Pai. Com a força da palavra, eliminava os pecados. Dizia, são perdoados os teus pecados. Então, a força da palavra de Jesus Cristo teve este poder de eliminar os pecados, justamente porque não é uma criação verdadeira de Deus. Senão seria um ultraje a Deus eliminar o pecado. E a Escritura nos diz, ao Filho do Homem foi dado sobre a terra o poder de perdoar os pecados. Todos nós somos filhos do homem, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso o próprio Jesus nos disse quando nos ensinou a orar, Pai Nosso que estás nos céus. E aqui o professor Masaharu Taniguchi, então no livro Viver Junto com Deus, a Verdade de 365 Preceitos, nos ensina como devemos proceder para tornar o nosso lar um paraíso. A esposa que está insatisfeita com o marido pensando, ele não me trata com carinho, geralmente vive com a atitude mental de exigir amor, querendo unicamente cobrar o amor do marido. E também vice-versa, né? Poxa, ela não me dá atenção. A primeira coisa nós devemos compreender que para tornar o mundo feliz, o lar feliz, nós devemos pensar em doar. Quando nós doamos incondicionalmente, naturalmente, aquilo retorna a nós. Então, a esposa, que quando ela pensar em transbordar o seu amor ao marido, ficar pensando, planejando alguma coisa, puxa, eu vou fazer uma surpresinha quando ele chegar, às vezes pode ser que ela chegue depois, ainda existem aquelas que são do lar, então sempre preparar alguma coisa, sempre receber com um sorriso. Então, esse tipo de coisa que vai fazer com que o lar efetivamente se torne feliz. E é interessante que, à medida que nós começamos a tornar o lar alegre, começam a desaparecer as situações de doença, porque até existe a palavra somatização. Quer dizer, toda doença é uma somatização do nosso pensamento. Quer dizer, soma é uma palavra grega, quer dizer corpo. Quer dizer, a corporificação do pensamento é que se transforma em doença. E aí a Seicho Noye afirma, toda doença tem origem na mente. Todo conteúdo mental, ele se reflete no corpo. No momento que nós temos a mente alegre, o corpo também fica alegre. Até a gente faz o treino do riso, nós dizemos o corpo inteiro ri. Interessante porque Seicho Noye, em 1930, quando ela é fundada, o mestre Masaharu Taniguchi escreve, o corpo inteiro ri. Um dia será reconhecido o tônico chamado riso. E aí, isso, antes da virada do século, para entrarmos no século XXI, saiu na revista Isto É, uma matéria justamente mostrando que o riso, ele tem efeito terapêutico. Isso está escrito lá também. Os cientistas chegaram a essa conclusão. O corpo inteiro ri. Inclusive diz que quando nós rimos, gargalhamos, nosso cérebro libera um poderoso antidepressivo, que é a endorfina. Então a Seicho Noye já falava sobre isso. Então, no momento que nós temos a mente alegre, o corpo fica alegre também. Mas os conteúdos mentais negativos, ressentimento, os medos, mágoa, ódio, tudo isso vai sendo corporificado, vai sendo somatizado e aparece como enfermidade. E aí, a pergunta óbvia que vem nesta hora, mas
E as crianças que adoecem? As crianças adoecem também. Aliás, a criança, existem aquelas crianças que têm até uma saúde meio débil, adoecem com facilidade. Porque aí essas crianças estão com ódio, elas estão com medo de doenças, elas não sabem nem o que é isso. Elas estão vivenciando aquilo, talvez pelas primeiras vezes, mas não sabem o que é isso. Essas crianças estão ressentidas. Ressentimento até é possível, mas a criança pequena, bebê, a criança vai refletir o quê? A mente dos pais. Isso não é descoberta da Seito-Noye. Veja, Seito-Noye fala isso enfaticamente como uma verdade religiosa, uma verdade filosófica, mas interessante que um dia lendo um livro da doutora Nise da Silveira, ela falando sobre psicologia junguiana, e ela diz que na literatura junguiana já existe menções de que quando há atrito entre os pais, por exemplo, a criança está febril, que no dia anterior, ou próximo da ocorrência da febre, que houve atrito entre os pais brigaram. Então, a própria ciência já nos trazia isso, já nos traz isso. Então, é importante que nós nos esforcemos para manter a mente alegre dentro do lar. Todos os dias, mais de uma vez, observe as pessoas que estão ao seu redor com uma nova visão. No lar, contemple cada membro de sua família com respeito renovado, mentalizando. Todos eles são filhos de Deus, são seres espirituais. Mesmo aquela pessoa, principalmente, né? Não é mesmo, principalmente aquela pessoa difícil. Aquela pessoa ela não recebeu suficiente amor de você, por isso que ela está manifestando essa característica de ser uma pessoa difícil. Então, se você entendeu a verdade primeiro, o mestre começa falando assim, que a pessoa fica esperando, cobrando amor, e o outro está cobrando amor de lá também. Aí você pensa, puxa, então a gente deve oferecer amor. Aí fica, puxa, ele bem que podia me oferecer. Aquele que conheceu a verdade primeiro, que pratique. Então começa oferecendo amor para outra pessoa. Esse oferecer amor é a coisa mental. Porque é engraçado que às vezes a gente tem mais facilidade de fazer um elogio para um colega de trabalho, para uma pessoa desconhecida, do que fazer para uma pessoa com que a gente convive. Não sei por que a gente cria esses bloqueios. Então pessoas que vão à academia da Seito-Noye, por exemplo, aprendem a importância de gratidão aos pais. Então, você está nesse mundo, você entrou nessa escola maravilhosa chamada vida, você tem que agradecer a vida inteira os pais, agradecer profundamente. E a gente entende isso, e a pessoa toma uma decisão, eu vou chegar em casa, vou dar um abraço no meu pai, vou dar um abraço na minha mãe, e aí quando chega em casa, aí trava e não consegue. Mas a Seito-Noye é maravilhosa, até para isso ela tem a solução. Ou você discutiu com alguém, aí você fala, eu não vou me rebaixar para reconciliar com ele. Depois você aprende aqui na Seito-Noye que justamente quando você perdoa, se reconcilia, você se elevou, não se rebaixou. Mas às vezes é duro ir lá pedir perdão para a pessoa. Faz oração. Eu perdoei você, você me perdoou, eu e você somos um só perante Deus. Essa oração, essa força da palavra vai fazendo com que o nosso interior se transforme. E essa transformação realmente vai refletir no outro, que também vai ter mais boa vontade conosco e efetivamente podemos caminhar para um novo tipo de relacionamento. E mesmo aquela pessoa que não está mais no mundo, de vez em quando vem pessoa doente aqui, a gente fala, precisa se reconciliar com fulano, precisa agradecer o papai, agradecer a mamãe, se reconciliar, pedir perdão. Já morreu. A vida não morre, mas está no plano espiritual. E a gente fala, olha, não é questão de onde ele está, você precisa tirar esse sentimento que está dentro de você, transmutar esse sentimento em um sentimento de gratidão. Então, esse é o ensinamento da Seito-Noye e você está se identificando com esse ensinamento, você pode nos acompanhar pelas redes sociais, através do Facebook, do Instagram, e agora a gente vai fazer um breve intervalo com uma mensagem bastante importante da Seito-Noye, daqui a pouco a gente dá continuidade. Seja você também um mantenedor do programa Seito-Noye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 Prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado!
Olá, dando continuidade à nossa conversa, vamos falar um pouquinho como eliminar a desarmonia que ocorre na vida cotidiana. Então, se nós falamos, viva em harmonia, eu não acredito que exista alguma pessoa que queira viver em desarmonia, mas às vezes as pessoas não sabem como proceder para mudar a sua vida. Na literatura da Seiichi Noye, nós temos não só instruções, as orações, mentalizações, o posicionamento mental que devemos ter, como temos uma literatura que nos permite, à medida que vamos lendo, purificar a nossa própria mente, além do que os relatos de experiência que atestam, relatos vivos de pessoas que colocaram em prática o ensinamento e que conseguiram resultados maravilhosos. Então, até para você ter acesso à literatura da Seiichi Noye, você pode acessar o nosso site. Através do nosso site você tem acesso à nossa livraria virtual no www.sni.org.br. Ali você tem as nossas programações, nossos endereços em todo o Brasil, inclusive no exterior, e também nós temos ali o acesso à nossa livraria virtual, você pode adquirir os livros, como também para falar conosco, não só a parte de livraria, como qualquer tipo de informação, nós temos o nosso telefone 0800 770 2600. Esse é o telefone para você ligando do telefone fixo, ou se você vai ligar de um aparelho celular, nós temos 011, 0 operadora 11 50 74 4180. Esse é no horário comercial. 5074-5074-4180 para celular ou 0800 770 2600. Esses são os nossos contatos, inclusive para aquisição de livros ou para outros tipos de informação. E na nossa literatura, que no livro que estamos usando, o livro em questão, Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina como eliminar a desarmonia que ocorre na vida cotidiana. Ocorre desarmonia em diversos aspectos da vida cotidiana quando não expressamos Deus em nossos atos. Nós somos filhos de Deus, devemos viver fazendo do nosso coração, do coração de Deus, o nosso coração, o coração de Deus, o nosso coração. Quer dizer, viver segundo o Filho de Deus. Por isso a Escritura nos fala, sejais tão perfeitos quanto o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, buscar essa perfeição. Se nós não estamos vivendo Deus na nossa vida, então passemos a viver Deus na nossa vida. Mas às vezes as pessoas não sabem muito como proceder para isso. Existe até um livro, um senhor chamado Murase, isso no início da Seiichi Noye, que ele foi para uma academia, ele era um professor de escola e teve contato com o ensinamento da Seiichi Noye, e aí o desempenho, ele usando a pedagogia da Seiichi Noye, o desempenho dos alunos dele começou a melhorar bastante, a disciplina em classe, ele ficou muito entusiasmado, mas ele tinha alguns problemas de saúde, problemas de relacionamento, e ele foi participar de um seminário, de uma academia de treinamento espiritual da Seiichi Noye, e lá estava presente o próprio mestre Masaharu Taniguchi, e o mestre então fez uma abertura para esclarecer as dúvidas das pessoas. E ele mesmo em público, mas ele falou, olha, é uma coisa que me constrange um pouco, mas eu tenho uma dificuldade, eu não me dou bem com a minha esposa. E aí o mestre Masaharu Taniguchi, de uma maneira muito singular, muito simples, ele diz, é só isto? Se você não se dá bem, passa a se dar bem. E ele teve um despertar espiritual, quer dizer, viver de maneira natural. As pessoas se casam porque se amam, principalmente hoje em dia, que o casamento é por livre escolha. Antigamente, pelo menos, eu não sei como eram as famílias, os camponeses, né? Mas eu sei que os nobres tinham aquele tipo de casamento que os pais que arranjavam, mesmo as pessoas mais simples, os pais que arranjavam. Então, hoje em dia, o casamento, no Japão era assim, tinha um negócio do miai, né? Então alguém apresentava, às vezes eu conhecia na noite de núpcias, mas hoje em dia os casamentos são feitos por livre escolha, aqui no Brasil já há muito tempo que é dessa forma, e as pessoas se casam porque se amam. Então é natural que se deem bem, mas aí levam concepções mentais equivocadas, tem até uma piadinha de mau gosto, né? As pessoas dizem que as pessoas que conhecem bem a cidade de São Paulo, nós temos um dos cartões postais da cidade é a Avenida Paulista, e as pessoas dizem assim, casamento é que nem a Avenida Paulista, começa no Paraíso, porque ela começa no bairro Rua do Paraíso e vai até a Rua da Consolação. Então dizem, começa no Paraíso e acaba na Consolação. E aí eu uso essa piada e digo, olha, mas ali tem um retorno. Então chegou na Consolação, faz o retorno e volta para o Paraíso, porque justamente é o natural, né? Que as pessoas vivam manifestando Deus no cotidiano. Na Sutra Sagrada, A Chuva de Néctar da Verdade, essa é um livro, um compêndio dos ensinamentos da Seiichi Noye, em forma de Sutra Sagrada, consta, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia. Então, por si quer dizer de maneira natural se instala a harmonia. Portanto, se há desarmonia,
basta agir de modo que Deus se revele. Então, ele coloca a coisa de uma forma muito simples. E como Deus é onipotente, onipresente, basta volvermos nossa mente para Ele. Devemos confiar totalmente em Deus e deixar que tudo transcorra naturalmente conforme a vontade divina. Então, voltar a mente a Deus, primeiro nós devemos entender quem é Deus ou o que é Deus. Deus é o todo de tudo, está presente em tudo, Deus é o infinito bem. Na mente de Deus, na concepção de Deus, não existe desarmonia. Nós vamos nos voltar para Deus, nós vamos reconhecer um mundo maravilhoso. Se Deus é um ser maravilhoso, é o único Criador, não há outro Criador senão Deus. Então nós reconhecemos, se Deus é perfeito, criou a nós perfeitos também. Somos seres feitos de amor. E se Ele criou a nós perfeitos, será que criou o marido, a mulher imperfeitos? Será que criou o filho imperfeito, que desobedece os pais? Ou será que criou pais ruins? Ou pai ausente? Então, tudo isso são lições da vida. Reconheça que aquilo foi importante para o nosso crescimento espiritual. Agradeça às pessoas. O sentimento de gratidão é o que melhor capta as vibrações de salvação de Deus. Agradeça a Deus que criou o mundo perfeito. Então, esse mundo perfeito é que nós vamos reconhecer dentro da nossa própria mente. Aí, sim, se abre o paraíso à nossa frente, se descortina o paraíso. Aquilo que reconhecemos na mente é que vai se manifestar. Ao praticar a meditação Shin Sokan ou ao fazer uma oração, concentre a mente em Deus. Não deve pensar nos acontecimentos fenomênicos, imperfeitos, expressá-los repetidas vezes para depois mentalizar. Por favor, faça com que tudo isso desapareça. Quer dizer, nós concentramos a nossa mente no mal e pedimos para Deus desaparecer. E Deus deve estar lá dizendo para a gente, mas não fui eu que criei nada disso, como é que eu vou fazer desaparecer algo que na minha mente não existe? Não fui eu que criei, você que tem que fazer desaparecer. Somente no início, pense nos fatos harmônicos que você deseja anular e mentalize apenas uma ou duas vezes. Faça com que isso desapareça. Após isso, deixe de pensar nesses fatos e visualize unicamente o estado de perfeição. Mentalizando, já desapareceu a situação desarmônica, manifestou-se a perfeição pela providência divina. E depois agradeça mentalmente a Deus repetidas vezes. Jesus Cristo disse, tudo que pedirdes com fé na oração, o recebereis. Então essa fé, até a palavra fé, ela vem de fiel, de fidelidade, de fidelis. É aquele pensamento ao qual nós mantemos fidelidade, não é a crença. Algumas pessoas, a gente pergunta, você acredita, você tem fé? Eu acredito em Deus. Mas aí a gente diz, não, isso não é, não estou perguntando qual a sua crença. Você tem fé? Então, a sua fé, a que pensamento você mantém fidelidade? Você tem fidelidade a Deus? Então, contemple Deus perfeito. Mantenha a fidelidade ao pensamento perfeito. Não fique pensando em sombra, pensando em coisas negativas. Reconheça o bem. Se você tem uma pessoa com quem você convive que é difícil, reconheça as partes boas dessas pessoas. Por isso, o Seitonei fala, ver sempre as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Agradeça essas partes positivas e agradeça as suas próprias partes positivas, porque nós temos muito sentimento de autopunição pelos nossos próprios erros, por não nos acharmos bons o suficientes, pelos erros que cometemos. Se cometemos erros, é porque estávamos aprendendo. Então, um dia desses, né, a minha filha foi me buscar, eu tenho uma filha pequena, duas filhas pequenas, né, minha filha foi buscar água, aí eu vou buscar água para o papai. Aí, quando ela estava lá, só ouvi que espatifou uma canequinha lá, ela estava pegando a água no filtro e esbarrou numa outra caneca que estava na beirada da pia. Então, ela ainda está aprendendo, mesmo a gente adulto quebra as coisas, ela está aprendendo, ela tem 5 anos e dentro disso ela esbarrou na xícara que se espatifou no chão. A gente está crescendo espiritualmente, às vezes a gente quebra o sentimento, a expectativa da outra pessoa. Quando a gente se torna adultos, nós devemos nos colocar na posição do outro, ser mais solidários. Se a gente cometeu algum erro, devemos perdoar o nosso próprio erro, dizendo para nós próprios, eu não sou mais a mesma pessoa. Então, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele nos diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Mas agora que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Então, nós também devemos desistir das coisas próprias do menino. Se nós cometemos erros no passado, agora somos outras pessoas. Se somos capazes de reconhecer que aquilo foi um erro, então, naturalmente, nós já evoluímos para uma outra posição. Devemos nos perdoar.
e agradecer pelo fato de termos tido essa experiência. Como também devemos desistir das coisas próprias do menino, que fica assim, o que o fulano fez, que o papai me fez, que a mamãe fez. O papai e a mamãe fizeram o melhor que eles podiam. Se você tem uma outra visão, agradeça a eles, porque é graças a eles que você aprendeu. As pessoas que estão à sua volta fizeram melhor, estão fazendo o melhor que elas podem. Agora, você está conhecendo a verdade, você tem a oportunidade de fazer melhor aí, então a missão sua de crescer. Agradeça e fazer com que os outros cresçam. Traga os outros a reboque, através da gratidão, da reconciliação. Leia os livros da Seita Onei, a literatura da Seita Onei, participe das nossas atividades e mude sua maneira de pensar. Do lado sombrio para o lado iluminado. Você está cercado de pessoas maravilhosas, de filhos de Deus. Você está no melhor lugar do mundo, porque é Deus que te colocou aí para você aprender. Você pode prosperar, mas assuma, receba os nutrientes que essa situação está te oferecendo e depois parta gloriosamente para situações ainda mais favoráveis, prosperando cada vez mais e fazendo um lar cada vez mais feliz e mais próspero. Muito obrigado, que a luz de Deus ilumine cada vez mais a sua vida, a sua família e que possam todos crescer cada vez mais espiritualmente e também materialmente. Muito obrigado. Oração para receber o amor de Deus. O fulgurante amor de Deus flui para o meu interior, e uma atmosfera desse amor de Deus emana incessantemente de todo o meu ser e preenche todo o meu lar. Todos os meus familiares estão envoltos por essa atmosfera de amor e vivem radiantes, vigorosos, cheios de júbilo, paz e ventura. O meu lar é lar de Deus, é lar de filhos de Deus, está sempre orientado pela sabedoria de Deus e preenchido pelo amor de Deus. Por isso, nenhuma infelicidade, nenhuma doença poderá se aproximar do meu lar. Como o meu lar está protegido pelo amor de Deus, vêm somente coisas boas, desejáveis, belas e harmoniosas. O amor de Deus manifesta-se como abundante provisão. Deus jamais dá pobreza a quem pede riqueza. Todos os meus familiares contribuem para o bem da humanidade através de seus respectivos trabalhos para os quais têm vocação. A provisão abundante é algo que vem a nós como recompensa da contribuição que damos à humanidade. Deus não nos deu uma mente tão mesquinha que deseje receber provisões sem pagar o devido preço. Pelo contrário, Ele nos extermina tal pensamento mesquinho, e nisto consiste a verdadeira expressão do seu amor. Os meus familiares são todos filhos de Deus, e por isso eles se responsabilizam por seus atos. Não buscam enriquecimento fácil através de uma chance que possa surgir por acaso em sua vida, e recebem a dádiva provinda de Deus, obedecendo à lei da mente que diz: dando é que se recebe. Mesmo que eu receba a felicidade segundo a lei mental da recompensa, dá e receberás, não penso presunçosamente, recebi porque dei. Tanto os benefícios que dou, como a força para dar, são dádivas recebidas de Deus. Sou apenas o canal por onde circulam as dádivas de Deus. Se eu não passar para frente a riqueza, a capacidade e todas as coisas que possuo, estarei entupindo o canal da circulação das dádivas de Deus e, por conseguinte, não terei uma vida agradável, causarei transtornos a outras pessoas e não estarei correspondendo à vontade de Deus. O amor não é um simples sentimentalismo, nem um conceito abstrato. Ele é o esforço volitivo em fazer algo de útil ao próximo. Agradeça a Deus que me ama e me protege constantemente.